dormir. Aqui tem lixeiras de 3 metros. Seja com um gajo que sai e vem aqui no Epixana, quando olha desse lado, ele está num pental, num coisa, num mambo. Como é que é aquele? Não, no presidencial. No presidencial e olha ali do outro lado, tem um miúdo, tá a cagar ali nas barrocas, mano. Passa linguagem. O país é contraproducente, mano. Desta terra que nós todos amamos, que é Angola. Epá, vamos apressar. Já. Não, vamos apressar. Eu aqui sou o mais velho. E eu quero transmitir ao pessoal que está a assistir isso, que no passado não era assim. Apesar de estarmos a viver com o colono no tempo colonial, até 74, 75, a vida era um bocadinho diferente. Os meus tios trabalhavam. Havia empregos até para miúdos que tinham 14, 15 anos de idade. Não havia esse problema que aconteceu agora. Chamar a juventude para ir à procura de emprego e crianças até escoteiras a desmaiar. É muito triste isso. Veja só, eu acho que 96% dos angolanos não trabalham. Isso é muito triste. Porque então se somos cerca de 600 mil funcionários, nesse caso públicos, como é que outras pessoas, quem é que trabalha afinal aqui? Se até os próprios políticos assumiram que a estatística é essa. Cerca de 600 mil pessoas trabalham. No colono não era assim. Havia emprego para todos. Mau ou bom emprego. Mas tem que ser assim. Agora não. Miguel, o que é que falhou? O que falhou o quê? Em concreto. A organização. O país não é organizado. Veja bem. Um país está sujo desde 1974. Não consegue organizar o país para não ter essa poeira. Que tipo de organização nós vamos ter para emprego? Isto é brincadeira. Isto aqui é um país de faz de contas. Que eu até chamo de nação coragem. Isso não é país. País, as pessoas não podem sofrer. Como é que constroem, por exemplo, o Quilamba, não põem hospital lá? Tudo isso é desorganização. A Isabel, a forma com que a Isabel forja a fortuna que ela tem nos dias de hoje foi por facilidades, foi algo bem construído e bem arquitetado. Então é algo que nós podemos falar que a Isabel gerou empregos aqui, porque ela, para gerar esses empregos, ela teve que destabilizar toda uma economia que seria um agente potencializador de criação de emprego para muita gente. Mas o problema está no monopólio, essa questão. O monopólio, o que nos traz aqui, esse monopólio que fechou-se as torneiras, criou-se uma classe de miseráveis para sustentar um pequeno grupo de pessoas que andou com a riqueza toda do país. Nós estamos a falar de empresas, nós estamos a falar de débitos que foram feitos. Vamos só ouvir o Mano Pique no instante. E o pior é que eu estava a chamar a atenção do ciclo que se fecha do ponto de vista da soberania. Primeiro, a queda da identidade cultural, que é importante matar a identidade cultural, o povo não se emancipar. Agostinho Neto. O José Eduardo Santos estica a situação. O Sheilo vai fechar no contexto econômico e financeiro. Quem vai comprar essas empresas? São os antigos que roubaram dinheiro e os estrangeiros. A soberania nacional está em causa. Agora, Fé, quando tu falas de Isabel, geradora de emprego, olhas que também a sua própria nacionalidade é do Azerbaijão. O pai dele tem nacionalidade duvidosa, os filhos nasceram lá fora e o marido também é estrangeiro. Está a entender? E a mãe? E a mãe dela também é estrangeira. É nessa perspectiva que a gente tem que ter análise profunda sobre a situação. Não é que seja espírito de xenofobia ou de racismo, de forma alguma. É oligarquia. Não, oligarquia é um conceito. Em Angola não é. Aqui é bandidagem. Ou a oligarquia nasce no capitalismo. São famílias que saem de um processo de esclavagismo, passam por uma nova ordem social que se chama o capitalismo, que é como é que chama aquilo? A instituição privada econômica. Tá entendendo? É herança, oligarquia em Angola, quem é oligarca? Se são gatunos. Roubaram 600 bilhões de dólares que foi produzido ao longo de 10 anos na época do boom petrolífero. Você vai dizer que isso é oligarquia. Oligarquia rouba aqui e vai meter lá fora. Que é para ir jantar lá fora, vai arrancar o dente lá fora. Ainda por cima, esse dinheiro foi produzido até 2014. Quer dizer, de 2002 a 2014. E em 2014 começou a crise financeira. De se alimentar, não vão comprar as tuas latarias, as tuas comidas que não são alcalinas. Ou seja, tem um conjunto de outras coisas. Logo, é um movimento. Ou seja, aí isso está atrelado a um conjunto de fatores. Eu estou a te dizer que a forma como o país foi governado não foi uma decisão dos africanos. Olha, não deixem esse camarada entrar ali. São ordens que vêm de outros lados. A forma como nos desenvolvemos como país, porque, veja só, a forma como a Isabel enriqueceu, houve conivência de outras nações.
a forma como os filhos, outros filhos dos santos se desenvolveram economicamente, houve conivência e ainda há de países que têm os seus dinheiros ali. Porque nós temos conexões, nós não temos relações com a Unidade Europeia, então não tem aqui uma delegação da Unidade Europeia, tem escritório. Se temos boas relações, no âmbito dessas relações, podíamos pedir para que esse dinheiro viesse com maior urgência. É simples perceber que esse dinheiro foi roubado. Como é que uma pessoa com 40 e poucos anos, 44, 45, é mais rico que um cota ali no Hoje Ainda, do supermercado Seba? Cota quando houve a troca da moeda em 92, 93 ou 94, salvo erro, o Cota foi para falência até hoje. Como é que não conseguiu recuperar economicamente? Como é que uma miúda que vem do nada e se transforma mais rica? Ou seja, houve facilidade do pai. Então, é simples perceber. Por quê? Para perceber determinado assunto, você veja os sintomas. Ela apresenta sintomas de muito rica. Mas quais são as modalidades de trabalho? Outra coisa que eu gostava de dizer, e a questão de emprego e não sei o quê, vou terminar rápido. Ela se formou em quê? Ela se formou em quê? Engenheiro. Engenheira de quê? Telecomunicação ou de petróleo? De quê? Quem viu então o certificado? Ninguém. Mas veja O só. certificado. Então, Ela aqui, vamos só perguntar uma coisa. mas está onde o certificado? Mas vamos dividir com a Hernandes, deixa só te perguntar algo. Hernandes, Você não viu o certificado? Pode ter certeza. Quanto é que o Bill Gates doa? Você sabe quantas escolas Bill Gates construiu? Você sabe quantas escolas até a própria Oprah Winfrey tem construído na África do Sul? Mas estás a comparar essas pessoas com quem? Estão a falar de bilionários. Não, assim aqui, não é essa coisa de bilionários. Você vai comparar essas pessoas com quem? Isso é para dizer. Não, mas você não traz mais esses nomes para cá. E se você quer ver, Nelson Mandela falou muito bem. Se você quer ver se um país é sério ou não, veja a forma como eles tratam a criança e o idoso nesse país. Olha como se trata a criança, o jovem e os idosos aqui. Vai ao Beiral, visitem o Beiral. Porque nós o que estamos a dizer constantemente e o trabalho que vemos fazendo na questão de libertar consciências e emancipar as pessoas em termos de pensamento, porque o pensamento é isso, é o que nós fazemos aqui. Nós estamos aqui simplesmente para trocar experiências, porque sabemos que o conhecimento Pensar é um no país poder. também, Sim, né? Pensar no sim. país. E o conhecimento é poder. E o poder tem que ser socializado. É o trabalho que nós estamos a fazer aqui. Se você olhar para como esse país tem sido gerido, quer dizer, eu falo sempre em 40 e tal anos de brincadeira. Por quê? Porque você não pode me cobrar 2 anos de João Lourenço a querer ver melhorias. Por quê? Porque o buraco que foi cavado anteriormente, Começou muito antes. a ele chegar, ele já entrou no buraco. Angola é um país que mesmo nós, agora se ele chega, como é, vocês querem ser presidente aqui, é melhor fugirem, vocês todos, porque você vai entrar num buraco pior ainda. Ele já encontrou o buraco, também não é bem assim. Ele esteve atento quando o buraco começou a ser feito, ele estava lá dentro quando o buraco estava a ser feito. Eu continuo do teu lado quando dizes que não podemos cobrar em 2 anos um trabalho que foi feito em 38 anos. O país foi desgovernado em 38 anos, foi destruído em 38 anos, houve rapina séria, houve saque. Essa ideia da acumulação primitiva de capitais que tentou se levar a cabo foi um projeto extremamente falhado. E o pior, criou uma elite... E mal intencionado. Mal intencionado. Isso é muito mal intencionado. Criou uma elite... Você vai criar vai criar ricos só no teu seio. Não, então somos 28 milhões, é que é isso? Criou uma Mal elite, intencionado. uma elite Agora vai ir grotesca. viver fora. Porque esse pessoal aqui que é definido como elite não tem a mínima ideia de viver em sociedade, não tem uma agenda E nós coletiva. nós nem temos Tá um país para viver milionário. Não Então com tem. essa poeira toda, um milionário vai viver aqui. E Bilionário vai viver aqui. E nós temos um problema aqui tão grave, que Ter um setor privado forte. Em Angola não existe setores privados, não existem empresários. Vou dar aqui exemplos muito palpáveis. Estamos a correr o risco de se consumar o ciclo que o Agostinho Neto começou. Agostinho Neto começou, José Eduardo Santos. Ele prolongou a situação e o Geilo vai fechar. Vou dar o exemplo que eu estou a querer dizer. Mas aqui Não, o princípio é bom ou os métodos não foram corretos? Não, vou entender. O que é que está em causa aqui? A proclamação da independência de Angola, e olhando quando Cota Miguel diz que o país tem uma cidade suja desde 1974. A proclamação da independência de Angola, Angola se tornou um Estado soberano fictício, no contexto jurídico e não no contexto real, que seria o quê? Há unificações de nações étnicas que geram uma só nação.
Está a entender? Nessa perspectiva, identidade cultural, o povo não tem identidade cultural. Agostinho Neto nunca aceitou pregar a identidade cultural na sua essência, porque senão não teríamos o 27 de maio. Quando José Eduardo Santos soube o poder, dá sequência desse processo de estupidificação, de criolismo cultural e de modo de ser e estar do angolano. O GEILO vai consumar o ciclo, com o processo das privatizações. As empresas que são públicas agora vão passar, por causa de uma pressão do Fundo Monetário Internacional, a um processo de privatização. Quem vai comprar? É a soberania nacional do ponto de vista econômico e financeiro. A cultural já está. Somos ignorantes. Vivemos nesse país e a gente valoriza o da beleza e a flor da raiz. Isso é o conceito e o protótipo de artista agora. Em relação ao nível de desemprego, nós sempre fizemos aqui apelações muito graves, que as pessoas nunca deram atenção. Em Angola só existe 682 mil pessoas que trabalham. E o país tem um espaço demográfico de quase 28 milhões de habitantes. Tu vais criar uma feira de emprego. Essa feira de emprego que você criou... Então, esses dados que nós recebemos dos 20% que são desempregados são dados errôneos. Mas errôneos como se o país anda errado há muito tempo. O próprio presidente da Assembleia da República, se ele teceu essas considerações, tem que vir a público, vir rebater. Entende? A própria ministra da Juventude e Desporto, se tivesse sentido de Estado e de nação, e se fosse patriota de facto, teria se demitido, porque eles fizeram uma humilhação com a juventude desse país. O que aconteceu ali foi humilhante. E o pior, há aqui agora uma dicotomia, ou seja, uma situação em paralelo, em quem sai que é para gritar. Se você olhar há 2 semanas atrás, aquelas manifestações, não tinham o número de pessoas que foram procurar emprego. Está a ver? Um grupo reduzido de jovens esclarecidos que vêm dos museques. Vão gritar, os 10 mil estavam em casa a dizer que esses são malucos. Mas quando falaram que vai sair a feira do emprego, todo os mundo 10 mil apareceu. está a entender. Se tu olhares para aqueles 10 mil jovens, que supostamente 10 mil, os números, não estou a querer dar um número exato, não vais encontrar a sobrinha do presidente da Assembleia da República lá, não vais encontrar a filha do presidente da República lá, não vais encontrar o neto do presidente do Tribunal Supremo, não vais encontrar nem sequer a sobrinha da ministra da Juventude e Desportos. Vais encontrar lá somente gente pauperma, cujos pais foram vítimas dessa independência, que ela pode ser analisada em 3 pontos fundamentais. Primeiro, já veio, temos ou já foi. Nós sabemos que somos independentes. No entanto, não existe uma agenda nacional de governação, entende? Mas, Mano Guedes, essa juventude não são esses jovens que vão votar nas próximas eleições? Não fala assim com os jovens. Precisamos ter respeito dos jovens. Os jovens são um produto da máquina e do laboratório da alienação que o MPLA criou ao longo desses anos. Mas não se deve respeitar esses jovens? Não, estou a dizer, não fala assim dos jovens. A ideia que se tem é que os jovens são burros por opção. Não. Yeah. Eles foram formatados, nós os jovens, por exemplo, olhando para esse ciclo de pessoas que estão aqui, são aqueles que nasceram no período pós-independência, mas nasceram com uma perna. Os outros que nasceram com 2 pernas são os alienados. Nós, como nascemos com uma perna, seria dizer que nós nos emancipamos ainda nessa caminhada da ignorância, da imbecilidade, da estupidificação institucional que o MPLA tem inoculado na mentalidade dos indivíduos em Angola, que primeiro são crianças, depois se tornam os adolescentes, depois os jovens e mais tarde o homem. Está a entender? É uma cadeia de estupidificação e de alienação. Então, existe uma escola muito grande, é a desgovernação. O sistema de educação em Angola não liberta a consciência do indivíduo, entende? Pelo contrário, ele te formata. E quando tu chegas no ciclo superior, você é um arrogante. Por exemplo, a questão, há 2 semanas atrás, houve uma manifestação pelo país, em que os jovens saíram à rua a fazer uma cobrança ao Presidente da República sobre os 500 mil postos de emprego que ele prometeu na época da campanha eleitoral. No entanto, o governo, para contrapor a manifestação de 2 semanas atrás, foi obrigado a criar essa feira do emprego. Agora vou lhe perguntar uma coisa que é extremamente importante. Ninguém é contra uma feira de emprego. Aliás, é salutar. Mas quem faz a feira do emprego não é o governo. É preciso ter um setor privado forte. Em Angola não existem setores privados, não existem empresários. Vou dar aqui exemplos muito palpáveis. Estamos a correr o risco de se consumar o ciclo com o Agostinho Neto começa. E você perguntar nesses bilionários, milionários, porque, nós fomos visitar escolas aqui em Cacoaco, onde os miúdos estão a estudar em carteiras, tem areia no chão. Está a ver? Onde é que está o dinheiro? São bilionários. Onde é que está a aposta numa escola? Onde é que está a aposta num hospital? Me mostrem um só. Olha, aquela bilionária da África mais rica fez isso por Angola, fez isso. Quer dizer, porque você tira desse chão e você devolve ao chão.
Se é o chão que te deu esses milhões, esses bilhões, então se nós pobres, gajos normal, estamos a ir visitar escolas, estamos a pedir ajuda no povo, na televisão, é para povo, nós, nas nossas redes sociais, é para povo, por favor, olha como é que os angolanos estão a estudar. vimos, E o próprio povo se predispôs em ajudar, tá entendendo? E você, em seguida, houve uma notícia que a própria mãe rica da África está a ir dar dinheiro, está a ir doar numa escola em Londres, e a escola está a dizer, não, nós não queremos, vosso povo é pobre, vai dar no vosso povo. É aí onde nós temos. Angola não tem que começar a pensar, tem que começar a refletir, mano. Muito bem. Manecido, teu comentário. Olha, o Doug mostrou, fechou muito bem, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nós tivemos um conjunto de atores que permitiu que o país transformasse no que se transformou. Nós tivemos a classe dos bajuladores, por exemplo, que andaram a fazer o seu trabalho. Tivemos também aqui a classe. A própria juventude do MPLA também fez a sua parte. Nós temos um conjunto de fatores aqui nesse país. Mas os que mais influenciaram a juventude a ter uma posição